Os 4 hacks da mente que os alemães usavam na Segunda Guerra. O que Andrew Carnegie entendeu sobre isso? No início do século XX, Andrew Carnegie já era um dos homens mais influentes do planeta. Ele havia construído o maior império do aço do mundo. Depois, vendeu tudo. E passou o resto da vida tentando evitar uma coisa: a guerra. Carnegie acreditava que guerras não nasciam apenas de armas. Elas nasciam de mentes. Por isso, ele financiou tribunais internacionais, tratados e o Palácio da Paz. Ele dizia que o verdadeiro campo de batalha era psicológico. E quando a Segunda Guerra Mundial começou, anos depois de sua morte, o mundo viu algo que Carnegie havia previsto. Uma nação inteira sendo movida por técnicas mentais invisíveis. A Alemanha não construiu apenas exércitos. Construiu estados mentais. E havia 4 hacks mentais por trás disso. 4 princípios que Carnegie havia observado em líderes, indústrias e massas muito antes das bombas caírem. Hack 1. Identidade antes da razão. Carnegie dizia que as pessoas não morrem por argumentos. Morrem por identidade. Na Alemanha dos anos 30, o regime criou uma narrativa poderosa. Quem você e quem nós somos? Quem eles são? Tudo foi estruturado para transformar indivíduos em uma única identidade coletiva. Não importa o que você pensa. Importa a quem você pertence. Quando uma pessoa se funde com uma identidade, ela não questiona. Ela defende. Carnegie já tinha visto isso no mundo dos negócios. Empresas que criavam identidade ganhavam lealdade. Não precisavam explicar. Hack 2. Repetição cria a verdade. O regime alemão entendia algo que Carnegie ensinava aos seus sócios. A mente humana confunde repetição com realidade. Se você ouvir algo 1000 vezes, o cérebro para de questionar. Por isso, slogans, símbolos, discursos e imagens eram repetidos sem parar. O objetivo não era convencer. Era desgastar o pensamento crítico. Carnegie chamava isso de condicionamento mental. Quem controla o que você escuta todos os dias controla o que você acredita. Hack 3. Medo direcionado. Carnegie dizia que medo é uma energia. E toda energia precisa de um alvo. Na Alemanha, o medo foi cuidadosamente apontado para inimigos específicos. Não um medo abstrato. Um medo com rosto. Quando o medo tem um alvo, ele une as pessoas contra algo externo. Isso cria coesão. Mas também cria cegueira. Carnegie viu isso em crises econômicas. Quem controla o medo controla o comportamento. Hack 4. Obediência automática. Carnegie acreditava que a maior riqueza de um homem era sua capacidade de pensar por conta própria. A Alemanha removeu isso. Treinou as pessoas para obedecer primeiro e pensar depois. Regras. Uniformes. Hierarquias. Tudo projetado para transformar pessoas em extensões de um sistema. Quando a obediência se torna automática, a consciência se cala. Carnegie dizia que sistemas prosperam quando indivíduos param de questionar. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas Carnegie não estudava esses hacks para usá-los. Ele os estudava para neutralizá-los. Nos negócios, ele fazia o oposto. Ele criava identidade em torno de valor. Repetia ideias de progresso. Direcionava medo para o desperdício. E incentivava pensamento independente. Foi assim que construiu seu império. E foi por isso que passou o resto da vida tentando evitar guerras. Ele sabia que quando esses 4 hacks se alinham, qualquer nação pode ser levada ao abismo. Identidade cega. Repetição constante. Medo direcionado. Obediência automática. A Alemanha usou esses princípios para mover milhões. Carnegie os estudou para libertar indivíduos. E essa é a grande diferença.
Os mesmos mecanismos mentais podem criar impérios ou destruir o mundo. Tudo depende de quem os usa. Depois que esses 4 hacks foram implantados na mente coletiva, algo irreversível aconteceu. As pessoas não se viam mais como indivíduos. Elas se viam como partes de uma máquina. Carnegie dizia que quando o indivíduo desaparece, a moral desaparece junto. Na Alemanha, isso foi intencional. Criar um povo que pensasse como um só corpo facilitava controlar decisões em escala massiva. As pessoas não perguntavam mais se algo era certo. Perguntavam apenas se era permitido. Carnegie acreditava que esse era o ponto de não retorno. Quando a obediência substitui a consciência. A repetição constante de mensagens moldava a percepção. Jornais, rádios, cartazes. Tudo dizia a mesma coisa. O mundo é perigoso. Você está ameaçado. Só o sistema pode proteger você. Isso criava dependência psicológica. As pessoas passavam a confiar mais no regime do que em si mesmas. Carnegie via isso como o colapso da autonomia mental. Ele sempre dizia que o homem mais perigoso não é o tirano. E o homem que para de pensar. Ao mesmo tempo, o medo direcionado criava inimigos imaginários. Quando você dá ao medo um alvo, você cria união. Mas cria também justificativa para a violência. O regime sabia disso. Cada crise era atribuída a alguém. Cada problema tinha um rosto. Carnegie entendia que isso era uma técnica antiga. Em tempos de escassez, líderes manipuladores sempre criam inimigos para distrair da própria incompetência. Mas o hack mais profundo era o quarto. Obediência automática. Crianças eram treinadas desde cedo a não questionar. Adultos eram condicionados a obedecer. Uniformes, rituais, juramentos. Tudo projetado para substituir julgamento por reflexo. Carnegie dizia que quando você remove o julgamento de uma pessoa, você remove sua humanidade. O mais assustador era que esses hacks não pareciam violência. Pareciam organização. Disciplina. Ordem. Mas por trás disso, havia um sistema de controle mental. Carnegie sabia que esses princípios não eram exclusivos da Alemanha. Ele os havia visto em empresas, governos e religiões. A diferença era a intenção. Por isso, ele passou a vida defendendo educação, bibliotecas e pensamento crítico. Porque uma mente educada reconhece manipulação. Uma mente ignorante absorve. Carnegie acreditava que livros eram armas contra a tirania. Cada biblioteca era uma fortaleza contra controle mental. Cada leitor era um indivíduo mais difícil de manipular. Por isso ele financiou milhares de bibliotecas. Não para que as pessoas ficassem inteligentes, mas para que ficassem livres. Quando a Segunda Guerra terminou, o mundo ficou chocado. Como uma nação inteira podia ser levada tão longe? Carnegie teria dito que não foi a guerra que falhou. Foi a educação mental. Quando os 4 hacks se alinham, qualquer sociedade pode ser controlada. Identidade cega. Repetição constante. Medo direcionado. Obediência automática. O verdadeiro alerta de Carnegie não era sobre a Alemanha. Era sobre a natureza humana. E essa é uma lição que continua válida até hoje.